A cartografia é um conjunto de estudos e técnicas que permite a representação e a localização dos fenômenos no espaço geográfico. Os mapas, as cartas, as plantas, o croquis, por exemplo, são importantes ferramentas produzidas pela cartografia e que mostram as características de um espaço geográfico, como sua forma, seus limites ou o uso que ele se faz. Os mapas estão muito presentes no nosso dia a dia. Eles podem estar expostos na sala de aula, na estação de metrô e no noticiário da TV. São instrumentos fundamentais para várias atividades, como nas áreas de planejamento, da segurança, na divulgação de indicadores sociais, podendo representar aí, por exemplo, a distribuição da população pelo território, diferença de desenvolvimento social, sobre os dados educacionais, rios, altitudes, vegetação, entre outros fenômenos geográficos. Os mapas estão muito presentes no nosso dia a dia. Eles podem estar expostos na sala de aula, na estação de metrô e no noticiário da TV. São instrumentos fundamentais para várias atividades, como nas áreas de planejamento, da segurança, na divulgação de indicadores sociais, podendo representar aí, por exemplo, a distribuição da população pelo território, diferença de desenvolvimento social, sobre os dados educacionais, rios, altitudes, vegetação, entre outros fenômenos geográficos. Os mapas são representações planas e reduzidas da superfície terrestre ou de parte dela. A representação em mapas é feita na visão vertical e o plano que a recebe pode ser o papel, o monitor de um computador, a tela de um celular, entre outros. Os fenômenos espaciais, como o contorno dos territórios, os rios, a vegetação, são representados graficamente com pontos, linhas, cores e formas. A planta representa pequenas áreas, como casas, escolas e bairros, apresenta informações mais detalhadas sobre o espaço. É como se estivéssemos vendo a área representada bem próxima de nós, com ponto de vista vertical. Vamos ver se vocês entenderam direitinho. Mapas e plantas são representações da superfície terrestre ou parte dela, ou seja, vista na visão vertical, de cima para baixo. Os mapas e as plantas são representações de uma superfície plana. Quando queremos representar grandes áreas, como o estado onde moramos ou nosso país, recorremos aos mapas. Quando queremos fazer uma representação detalhada de áreas menores, como uma casa, um bairro ou um trecho de uma cidade, recorremos às plantas. No lado esquerdo, podemos visualizar a localização da cidade de Salvador no mapa do Brasil. É a representação de uma área maior. À direita, a planta de uma parte da cidade de Salvador com alguns pontos turísticos indicados. Então, se refere a uma representação de uma área menor, certo? As imagens das fotografias aéreas são captadas por câmeras fotográficas colocadas em aviões. São captadas várias imagens sequenciais, ou seja, vai tirar uma foto, uma fotografia atrás da outra, que depois elas vão ser agrupadas, elas vão se juntar para abranger a área pretendida, ou seja, a área que tem interesse, tá? As fotografias aéreas apresentam a paisagem em uma escala relativamente próxima, abrangendo aí um bairro ou um município. Os satélites artificiais transmitem informações captadas por sensores para computadores na Terra. Eles podem ficar na órbita de planeta, do Sol ou de satélites naturais como a Lua. As imagens produzidas por satélites têm escalas variadas. Assim, o espaço representado varia do local, um município ou, ao global, uma face da Terra. Observe o mapa feito a partir da imagem de satélite.
Quando fazemos o desenho de um lugar, sem nos preocuparmos com as medidas exatas de redução, estamos fazendo croquis. Os croquis costumam ser muito úteis quando precisamos explicar rapidamente a localização de algum lugar, um estabelecimento, um caminho. Se convidamos um amigo para visitar nossa casa pela primeira vez, podemos desenhar o caminho e apontar alguns pontos de referência, por exemplo, um posto de gasolina na esquina da rua, uma praça em frente à casa. Nesse caso, costumamos dizer: vou fazer um mapa para você poder chegar até minha casa. Mas na verdade, estamos desenhando um croquis, que também é comum em anúncios publicitários de imóveis, por exemplo.